hoje um vídeo um pouco diferente dos outros, pelo menos. Eu estava vendo os blocos de notas, no bloco de notas que eu tenho aqui, e achei esses 5 exercícios que me marcaram bastante, para mim foram bem importantes, pode ser que sirva para vocês também. Vira e mexe, eu indico para algumas pessoas fazer um ou outro aqui, né? Não passo os 5 um atrás do outro, mas acabo pontuando um ou outro, porque realmente eles, para mim, foram bem significativos. Exercício 1, 24 horas sem falar. Jean, como é que eu vou ficar 24 horas sem falar? Eu tenho filho. Eu fiz isso na época que eu morava com 2 crianças. Separa um dia que tu não vai precisar, né, ficar ali interagindo no trabalho, sair e conversar com as pessoas, né? Seja um pouco prático nesse sentido, né? Separa um dia que tu sabe que não vai comprometer a tua rotina, ficar 24 horas sem falar. Esse exercício, a ideia dele é trabalhar autocontrole. Muito interessante. Absurdo como a gente fala no piloto automático, absurdo como a gente fala um monte de coisa sem necessidade. Exercício muito, muito bom. Exercício 2, ouvir 2 pessoas. Aqui a ideia é trabalhar a empatia. Muito voltado para a escutativa, né? Eu não estar conversando com a pessoa já pensando o que eu vou falar antes mesmo dela se pronunciar, né? Senão eu acabo criando um monólogo, não uma conversa, né? Eu permitir que ela se expresse, eu ouvir o que ela está falando, né? Escutar, né? Com atenção plena ali o que está acontecendo, eu conseguir, através dessa conexão e além das palavras que estão sendo ditas, né? Conseguir alcançar ali a emoção, os sentimentos, conseguir alcançar além do que está sendo simplesmente dito e criar essa conexão com a pessoa, né? Para ter uma conversa mais profunda, mais real, mais significativa. Esse é o exercício 2, né? A gente se atentar para isso, né? Se conseguir se atentar ali, a gente ter 2 conversas, ter conversas com 2 pessoas que seja a mesma por 2 vezes, onde a gente se propõe a ouvir o outro. Exercício 3, escolher uma área da vida e olhar com carinho, né? Que a ideia é trabalhar a autocompaixão, observar sentimentos e necessidades, lembrar de trazer humanidade, gentileza e atenção plena também. Né, humanidade e gentileza para a gente não se cobrar excessivamente, né? Para a gente não ficar se martirizando, né? Por exemplo, olhar aqui a parte financeira. Mas eu gastei aquilo ali que não precisou nada. Beleza, né? Gastou, paciência, o dinheiro está para ser usado, né? Fiz aquele curso que não me deu retorno. Mas às vezes só de ir naquele curso, você conheceu pessoa XYZ, você movimentou a energia de um modo que a gente não sabe. Amanhã ou depois vai dar o resultado. Às vezes a gente nem consegue nem conectar, porque uma coisa está ligada à outra, mas no fundo, enfim, vai ver, está conectado. Ou, enfim, saúde, não cuidei bem da saúde, não era para comer doce, hoje fiz um bolo, comprei um bolo, estava com preguiça de cozinhar, pedi uma pizza. Paciência, enfim. Essa é a ideia desse exercício, né? E olhando o que essa área da vida, se tá bacana, se não tá fluindo, não tá fluindo, tá indo como a gente gostaria, não tá indo como a gente gostaria. Essa é a ideia desse exercício número 3, trabalhar a autocompaixão. Exercício 4, sentimentos ao longo do dia, correlacionando-os às necessidades. Esse é para gerar autenticidade interna, né? Para eu conseguir entender como é que foi meu dia, de fato. Além do piloto automático, de acordar, trabalhar, tomar banho, comer, ir no banheiro. Eu pude me expressar hoje, né? Eu me senti pertencente nos ambientes que eu estava presente. Eu fui, né? Enfim, autenticidade interna, eu fui autêntico, eu fui eu mesmo. Eu consegui ter um mínimo momento de lazer, talvez hoje. Eu consegui descansar de ontem para hoje. Como é que foi o meu dia, de fato, né, enquanto ser humano. Exercício 5, um pouquinho, talvez difícil de entender, mas vamos lá. Fato X com determinada pessoa causando sentimentos Y, necessidade Z. Como é isso para o outro, o que isso causa ao outro. Esse exercício está muito ligado à escutativa, mas aqui ele separa porque a ideia da escutativa é eu me pronunciar o menos possível e ouvir o máximo possível. E aqui já nesse exercício 5, eu
também, né? Ouvir, né? Tem a parte da escutativa, mas aqui a autenticidade externa é para que eu permita que o outro se expresse e que eu ajude o outro, não dando soluções ou conselhos, mas que eu consiga permitir que o outro se expresse, né? Que o outro possa ter uma compreensão maior daquilo que está acontecendo, né? Quais sentimentos estão sendo envolvidos, quais necessidades estão sendo deixadas de lado, por que isso que aconteceu chateou ele, magoou, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, né? Mas sem que eu já traga as soluções, sem ter sido solicitado, sem que eu já fique apontando caminhos e direcionamentos sem que me seja solicitado, mas que eu possa estimular que a outra pessoa que me trouxe o fato consiga chegar lá, né? Consiga desenvolver a conversa de modo com que ela se entenda, né? Com que ela trabalhe a sua própria autenticidade, com que ela passe por esse processo de autodesenvolvimento, para que ela enxergue a situação num cenário mais amplo, numa perspectiva maior, e ela própria consiga entender que ela tem as ferramentas que ela precisa para passar por aquilo, para resolver aquilo, enfim. Acho que deu para entender. Era isso, esses 5 exercícios que eu gostaria de passar: 24 horas sem falar, ouvir 2 pessoas, escolher uma área da vida, olhar com carinho, sentimentos ao longo do dia correlacionando às necessidades, fato X com determinada pessoa causando sentimentos Y e necessidades Z. Muito bacana. É isso. Vou parar aqui. Senão eu vou começar a falar de Venezuela, não quero falar de política. Nada contra. Aliás, a ideia da Venezuela é bem interessante, que ele se encaixa em quase tudo isso. Ele se encaixa no exercício 5 muito bem, por exemplo, né? Que as pessoas não estão pensando como é isso para o outro, o que isso causa ao outro, né? Elas estão tirando as próprias conclusões e pronto. Bem bacana. A gente pode correlacionar com isso. Esses exercícios são fantásticos, a gente consegue encaixar na nossa vida cotidiana, uma facilidade bem grande. Puxa, sei lá, eu consegui conversar com ela. Tem uma colega que mora na Venezuela, eu chamei: oi, como estão as coisas? Ela falou: oi, eu sei o mesmo que você, estamos aguardando. Pronto. Resolvido. Gente, é tão simples, meu Deus do céu. As pessoas, enfim, né, entram no Instagram hoje, vídeo de Venezuela, e tem que ficar feliz e não pode ficar feliz, e isso e aquilo. Meu Deus, como é que estão as pessoas lá, gente? Calma lá. A gente está querendo tirar a conclusão aqui da vida dos outros.